E aí, sétimo ano, você sabe o que é uma predicação verbal? A predicação verbal, ela está ligada diretamente aos verbos transitivos, aos verbos intransitivos e aos verbos de ligação. Você lembra quais são os verbos transitivos? Nós temos três tipos: o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto. Além deles, nós temos o verbo intransitivo, que é só classificado como uma vez só, né? A gente classifica o verbo como intransitivo e pronto. E a gente tem os verbos de ligação. Os principais são ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer. Vamos voltar aqui um pouquinho. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Ele necessita de um complemento. Então, quando você tem dentro de uma oração um verbo, ele tem a necessidade de continuar a história, né? Então, se eu falar assim, ó, eu ganhei. Se eu falar do nada para você, eu ganhei, automaticamente você vai me perguntar, ganhou o quê? Né? Então esse verbo, nesse caso, ganhar, ele necessita de um complemento. É obrigatório o complemento a partir dele. Por isso ele é transitivo. O transitivo direto é quando não tem o uso da preposição a partir deste verbo. Então, após o verbo, você não vai utilizar a preposição. Então vai precisar de complemento, porém sem o uso da preposição. No verbo transitivo indireto, ele também vai precisar de complemento, só que agora vai exigir o uso da preposição. Então, por exemplo, eu gostaria de que você me contasse. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Reparem que nesse caso aí, o verbo gostar, ele está exigindo o uso da preposição de. Então, o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. O verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição, ok? Já o bitransitivo, ou o verbo transitivo direto e indireto, assim como você quiser chamá-lo, ele vai ter o complemento, ele vai necessitar do complemento, né? E nós vamos ter dois objetos. A gente sabe lá que o verbo transitivo direto, o nome que se dá ao complemento dele é objeto direto. No verbo transitivo indireto, o nome que se dá ao complemento é objeto indireto. No verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, nós vamos ter os dois complementos. O verbo exigindo o objeto direto, mas também o objeto indireto. No verbo intransitivo, a gente não precisa de complemento, aí é moleza. Você olha para o verbo, e quem já é meu aluno há um tempinho, eu sempre falo que no verbo intransitivo, o que vem após dele é fofoca. A gente não precisa desse complemento. Então, por exemplo, o bebê nasceu com muita saúde. Né? O bebê nasceu, quem nasce, nasce. O verbo nascer, ele já tem sentido completo, ele não precisa desse complemento aí com muita saúde, né? Que depois lá pra frente a gente vai descobrir que isso aí, essa fofoca aí, é um adjunto adverbial, lá pra frente, né? Então, ó, verbo intransitivo não precisa de complemento. Já o verbo de ligação são aqueles verbos que indicam estado, né? Nós temos estado momentâneo, estado permanente, mudança de estado, estado aparente, continuidade de estado e por aí vai. Então, Carlinhos estava triste. Olha aí, nós temos o verbo estava, porém esse verbo ele não está indicando ação. Ele só está indicando o estado que Carlinhos estava, né? Coitado, estava triste. Então, por isso ele é chamado de um verbo de ligação, tá bom? Essa é a unidade 7, nível 1, tá? Nós temos hoje um nível novo na plataforma EduQuest, o unidade 7. É só você ir contando lá e chegar a 7, que o nome dessa unidade é predicação verbal e complementos verbais. E o nível 1 é como será que os verbos formam os predicados. Tá bom? Então vá lá, assiste o vídeo, faça as questões e até a próxima.